Olá, bem-vindos. Eu sou a Ana Raquel, Eu sou a Joana e este é o nosso podcast. um espaço onde conversamos sobre Human Design e sobre a vida. Olá, Joana. Olá, Ana Raquel. Nós hoje vamos falar sobre emocionais e não emocionais. E, na verdade, eu inspirei-me para este tema, vou-te dizer, neste último Living Your Design que fizemos, Uhum, aconteceu, como sempre, os não emocionais a dizerem ai, a minha irmã, ai, a minha mãe, ai, o meu marido, ai, os meus filhos, não é? Os ais, dos não emocionais com os emocionais. e é E, emocional a dizer como é que eu me livro disto. sim, e é emocional a dizer como é que eu me livro disto. Então, no final, eu recordo-me ter dito e ter falado à única, não, na verdade havia duas, mas era uma geradora emocional que dizia isso, não é? De ter dito que espero ter-te convencido do quão bom é ser emocional, Exatamente. do quão bom é. E uma coisa que eu senti necessidade de falar é, muitas vezes, a reação exuberante do emocional também se deve à amplificação da onda da parte do não emocional. Que isto é Uhum, algo que as pessoas não falam. E o que parece é que, ok, como aquilo assente, como aquele a gerou, está dentro dela, é proprietário da onda, tudo o que aconteça a partir daí não é minha responsabilidade, mesmo que eu a amplifique e distorça. Ora, eu não sinto que seja assim. uhum, Eu sinto que a responsabilidade de cada um, até porque nas formações nós damos sempre a responsabilidade do centro definido e a responsabilidade do centro indefinido. certíssimo. Certíssimo. Portanto, o definido terá a responsabilidade de surfar a sua onda, perceber como é que vai fazer as coisas, de sentir aquilo que é para si, porque é Uhum, fundamental que nós sintamos as nossas emoções para que delas possamos extrair a aprendizagem e a sabedoria. E os não emocionais não se devem, supostamente, deixar afetar pela onda do outro, mas a partir do momento em que deixam, a responsabilidade é sua. exatamente. É mesmo isso. Há uma impulsividade, ou seja, o que é que os emocionais devem tentar evitar? A impulsividade e nós agir, não é? Como temos essa responsabilidade de não agir sobre a onda naquele momento. Eu sinto Ok? muito isso, porque muitas vezes as sensações que eu estou a ter naquele momento não são minhas e eu tenho que ter essa consciência, não é? É um centro de consciência e, portanto, eu perceber que aquilo não é meu e que não devo agir, simplesmente ou sentir ou afastar-me ou Mas a questão é mais profunda. A questão, por isso é que eu te disse que gostava de falar sobre a questão da linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Porque eu estava a sentir que havia coisas que ainda não tinham sido ditas Uhum, para passar melhor a mensagem. E tu agora disseste de uma forma muito simples. Ok, não sermos impulsivos, os emocionais, e os não emocionais não reagirem. e Mas não vamos, decidirmos nada naquele momento, nem sim, tomarmos ação sobre nada. mas vamos à subtileza, que eu acho que é esta consciência que os não emocionais não têm. Quantas vezes te aconteceu a ti, porque a mim Uhum. aconteceu imensas, no papel contrário, de estar a partilhar algo, partilhar, contar. Só estou a contar qualquer coisa e de repente parece que tudo escalou. Pois, exatamente, isso acontece e então agora é muito engraçado. Agora, nos últimos 3 anos, ali na entrada do Kiran, eu fiquei com uma onda emocional. O que é que eu acho que, e é aquela coletiva, a onda Sim, coletiva abstrata, e que liga, e que vai direto à garganta. 36, 35, é o que estás a dizer. Exatamente. O que é que eu sinto? É que a gente às vezes não sabe no que se mete. A gente está a falar e, Pois. e então, ou o tom, ou mesmo o conteúdo, ou estamos a partilhar algo, Pensa nos porque teus filhos, pensa mais ao contrário.
o que eu sinto às vezes é que eu para conseguir partilhar algo que tenha, que também esteja relacionado com as emoções ou de uma coisa que não correu tão bem ou que eu não me estou a sentir tão bem, o corpo não se está a sentir bem e eu muitas vezes não tenho essa consciência. Mas Porque não é era uma disso que eu estava a falar. Eu estava-te a dizer, põe-te no papel de mãe, de não emocional. de uma mãe não emocional. Sim. Então, pensa lá. Quantas vezes acontece estarmos a falar, eu estou a falar eu como emocional, estar a dizer, aconteceu-me isto, estou-me a sentir assim, não sei o quê. E o outro diz uma coisa e de repente já está o tom de voz elevado. Ah, sim, o tom de voz eleva-se logo. Porquê? A questão é, porquê que depois os não emocionais não entendem o que levou e começam logo, eu digo sempre, numa postura passiva ou agressiva de que essa onda é tua, vais ter que a gerir. Então é aqui que eu queria ir hoje. Ah, É ok. aqui que eu Estou a queria ir perceber, hoje. estou a perceber. Ou seja, se os emocionais têm profundidade, passará pela cabeça de um não emocional que a falta de profundidade deles irrita? Sim, eu acho que não passa. Ok, Eu hoje irrita. em dia, não é? Porque tenho muitas conversas exatamente dela me chamar a atenção, que eu vou para uma perspectiva e ela está noutra. Ok. E como é que isso se vê? E é porque o objetivo é isto, é Human Design. Na prática é mesmo para ajudar, olha, pais, por exemplo, casais. Uma das coisas que nós pensarmos, primeiro, a grande questão, eu digo sempre que é a iliteracia. As pessoas, nem uns nem outros, sabem do que estamos a falar. E ambos são seres emocionais, digamos, vivem com as emoções dentro de si de forma mais Uhum, consistente ou inconsistente. Então, o que é que acontece? As estratégias, quando se fala evitar o conflito, o confronto, há estratégias. E foi esta ficha que me caiu agora, que é, uma delas é frisar, ou seja, petrificar. E quantas vezes o tá. que irrita é o emocional de estar a partilhar algo, querer o mínimo de empatia, mas o outro está tão focado em si, naquilo que está a sentir, no que não pode fazer, porque está com medo e fica, e o outro está a dizer: Olha, doeu-me que ele me tivesse dito aquilo, ou que me abandonou, e o outro está. Ou a paralisia mesmo. Paralisia, É aqueles mesmo isso. olhos Sim, de sim, que sim. parece que estamos. E isto irrita, sobretudo. Sim, Irrita porque não estamos a contar a alguém uma coisa íntima, significativa, e ele está paralisado. Uma estratégia. Depois podemos também pegar na estratégia da fuga. Ok, está bem, mas não é para tanto, deixa lá. Olha, já viste o que eu comprei? Hã? sim, Contar sim, uma coisa. sim. E isto era aquilo sobre o qual eu hoje queria conversar e passar esta mensagem, de que muitas vezes o que irrita e o que faz escalar é a falta de competências de gestão emocional do outro, porque o outro Uhum. se dissesse assim, olha, eu compreendo, mas neste momento é desconfortável para mim. Mas pode ser desconfortável uma conversa seca. Então, o outro, como não consegue, não se conhece, não se aguenta naquele mundo, utiliza estas estratégias de fuga, de paralisia. Eu, nas minhas etapas, eu diria que primeiro passei pela fuga e Uhum. que agora, às vezes, ainda fico na paralisia. Outra é aquele passivo ou agressivo que muitas vezes se nota no rosto, tipo, não é Um para desdém. tanto, lá estás tu, oh pai, sempre as mesmas, que exagero. Isto é uma postura passiva ou agressiva que não permite ao outro regular as suas emoções. Imagina que estamos a falar de uma criança, Sim, não sim. é? É, é. Ah, estas frases, eu diria que para um emocional são insultos. E Sim, agora, é verdade. então, E eu estou a despolta sentir, outra estás-me a onda dizer que não ou é para tanto? amplifica ou aumenta ainda a onda. Que ele Claro. até nesse momento pode estar confortável a fazer a partilha dele e está na onda, mas está confortável. Confortável. Exatamente, que é isso que eles conseguem. Confortável. Eu vejo isso, não é? Eles até conseguem falar com alguma clareza, com alguma tranquilidade e aquilo ser uma coisa de facto que lhes está a mexer. Porque a profundidade incomoda o outro. Eu noto, e repara, esta é a minha área de trabalho, que às vezes as pessoas querem fazer conversa fiada.
e dizem-me como é que estás, ou isto ou aquilo, e eu dou uma das minhas respostas, daquelas que me sai daqui de dentro, e a seguir silêncio absoluto. Claro. Eu Silêncio absoluto, acho. porque foi uma partilha. Mas o- quero-te lançar um desafio. Uhum. Todas estas respostas, não é para tanto, olha lá para ti, tão exagerada, que não sei o quê, são as pessoas a dizer, eu não sei o que fazer. Vamos fazer de Certo. conta, vamos viver na superficialidade, que é como eu vivo. E agora vamos imaginar que é um pai e uma mãe, para uma criança. O que é que a criança sente? O meu pai não sabe o A, que cri- fazer com a isto? criança não se sente vista, não é? Não se sente vista, não se sente ouvida, porque ela pode querer fazer a partilha e depois, o que é que eu acho na qualidade de mãe? É que muitas vezes isso até pode surgir, o que complica ainda mais todo o processo e faz Pois, amplificar no momento, no preciso momento em que a mãe tirou aquele tempo para se desligar de tudo. não percebi. Aquele tempo que já não tem energia para mais, mas tem uma energia para Vês como estar tu com já ela estás a pôr própria. no papel da mãe? E eu, É a questão é, verdade. temos uma criança, temos a responsabilidade pela criança, nós sabemos que uma criança, para ser saudável, precisa de ser acolhida, reconhecida, compreendida, e que uma criança não regula as suas emoções sem que lhe mostrem como é que isso se faz. Eu, E tu estás eu- a dizer, pois, mas a mãe não está para isso. não, por Certo. isso é que Mas é tão depois, importante, por isso é que eu te digo, Ana Raquel, para mim é tão importante vir do trabalho e ter energia para lidar exatamente com os meus filhos, não é? mas os E- teus já são grandes. mas eu sinto que no passado, a minha energia não era tão bem gerida e depois acontecia isso que tu estás exatamente a dizer. O que é que isso causou nos meus filhos? Exatamente o facto de se poderem fechar mais, não perceberem as suas próprias emoções, porque não têm o pai exatamente para o guiar e que é o adulto responsável para o ajudar a entender que emoções são aquelas, não Uhum, é? E que isso é muito importante porque eles estão numa fase de crescimento e desenvolvimento porque nós próprios também não sabemos muitas vezes. claro. Mas às vezes também o reconhecer, o, o conseguir estar, ouvir e dizer, ok, então vamos, eu estou aqui, estou-te a ouvir, não é? E não ter que agir, daí Só isso. Os é o emocionais muitas vezes só suficiente. querem ser ouvidos. É isso mesmo, é o suficiente. Só porque o que eles precisam. Reparem, nós todos precisamos de conversar com as nossas pessoas mais significativas. Uhum, E os emocionais precisam de contar o que sentem. É conversar. Agora, o desafio que eu tenho sentido com a quantidade de pais não emocionais que eu atendo com filhos emocionais é que depois a frustração, se forem filhos geradores, é amplificada. A claro, raiva dos filhos manifestadores é um desafio. Nós claro. dizemos que a relação mais desafiadora é entre emocionais e não emocionais, e quando é o pai? Porque o pai é que tem autoridade. E os defeitos são todos do filho manifestador. E daí a birras, às vezes eles manifestam-se bem. É mesmo uma postura passiva ou agressiva quando o não emocional diz: não é o momento. Escolhes sempre o momento em que eu chego a casa para me chateares, É, lá estou com as tuas é coisas. ignorar as emoções daquilo que ele está a sentir. E não, Aí é fazer a criança realmente é não ser vista. E é, muitas é, vezes, o que acontece? Que dependendo do perfil, foi aí que eu estava a chegar, isto foi a minha reflexão de hoje, de mal acordei, dependendo do perfil, a mecânica da relação vai ser alterada em função muito também do perfil do pai, porque o pai tem autoridade. Então vamos ver, um pai com uma linha um é um pai muito mais autoritário. sim, Eu disse e está dito, não é? Um pai 2 é capaz de. Estamos a falar dos não emocionais, não é? Muito mais ermita, precisar de estar muito mais sozinho e até de explorar as necessidades do seu filho. Um pai 3 muito mártir. Tenho que chegar a casa para ter que levar com isto. É sempre quando eu chego a casa. Claro, porque a criança está em casa à espera que o pai chegue, não é? eu até dizia aos meus, vocês tiram à vez. Ora, Mas já sempre um, estás a ver a martirização? claro.
há sempre um tiveste dois, não é? Exatamente. Mais tivesses, mais havia. O pai 4, pai ou mãe, não é? Pode inclusive tornar-se mauzinho, não é? Chega ali uma altura em que o 4 é muito bonzinho, mas também tem tanto bondade como tem de maldadezinha, portanto, também pode. O 5, o filho projetou nele que ele ia resolver aquele assunto e ele não está para isso, ou não sabe, ou não, o que for, e realmente é um desafio. O Exato. 6 pode eventualmente até ser mais dissociado. O 6 pode dizer: olha que interessante esta questão que tu me expões. Será que tu te sentem dessa forma? Sei lá, estás a ver? Dissociado ou contou uma história e o miúdo só queria colo, mimo, não é? Dizer É, realmente pronto, estamos a falar de miúdos pequenos. Isto é um desafio. sem Isto é um dúvida. desafio. E é uma questão que eu gostava de deixar, porque tu disseste uma coisa muito bem. O centro emocional é um centro de consciência. É o último dos centros, da última das consciências. Primeiro temos a intuitiva, depois temos a racional, depois temos esta. A mais importante e a que ainda está a ser desenvolvida. E eu até te dizia uma coisa, é aquela que precisa mesmo do tempo, porque a intuitiva é um sentir de momento, é uma consciência naquele momento. A racional, a mental, não tem tempo, não é? É atemporal. E a emocional precisa de tempo. Ou seja, tanto precisa de tempo para os que são emocionais, como também é importante para os não emocionais precisarem de tempo. É para os dois lados. É tempo porque é aprendizagem. É, Mas na isso verdade mesmo. eu hoje queria deixar aqui esta reflexão e o teu Acho que contributo é sim, sempre enorme porque realmente nós as duas e as partilhas que tu vais fazendo com os teus miúdos e como é que era quando eram pequeninos, é fantástico. É sem fantástico. dúvida. Pareceu-te bem? Muito bem. Gostei desta conversa, bastante. Ficamos por aqui, Boa. Ana. Vemos no próximo episódio. Isso mesmo, fiquem bem então e até breve.